Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a presença e a participação de vocês. O programa de hoje vai falar sobre a empresa e os bancos na saúde. E você, está com algum problema bancário? Tem algum problema de saúde na sua empresa? Para isso estamos aqui com o Dr. Antônio Paulo. Muito obrigado, doutor, mais uma vez pela presença e pela participação. Eu agradeço, Luiz Henrique, mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão polêmico, esse assunto tão cotidiano, né, e tão dificultoso na vida das pessoas físicas, né, e principalmente na vida das empresas, que tem tirado a paz, o sono e a tranquilidade de muitas pessoas. Doutor, hoje toda a população, ela realmente tem muita orientação, ou pelo menos pensa que tem muita orientação, né? Mesmo as menos esclarecidas exigem seus direitos, sabem de seus direitos, né? E algumas vezes de seus deveres. E a gente realmente, dentro da crise que a gente tem passado, e as pessoas falam muito em crise, a gente busca justamente o contrário, né? A gente sabe que a escravidão financeira, como o senhor cita muito bem em seu artigo, ela está sufocando as empresas, ela está assim, se deparando cada vez mais em algumas situações que o empresário ele se vê sem saída, né? Como o empresário hoje, ele deve negociar essa dívida ou esse boleto que muitas vezes ele não consegue pagar? De que maneira deve ser feita essa abordagem no banco por esse empresário ou mesmo com a quem ele deve? Na verdade, como a gente falou no outro programa, né, Luiz? O passivo bancário tem atormentado, né, tem desestabilizado as pessoas, tem criado ruínas de estruturas familiares, né, dificuldades no convívio, saúde física, né, totalmente deteriorada, e a gente vê tantas doenças sendo desenvolvidas por conta dos problemas financeiros. E quando a gente fala em problemas financeiros, aqui focando, a gente sempre tem o crédito, né, que advém dos bancos, através das operações de juros extremamente fora de qualquer realidade saudável, fora de qualquer realidade compreensível. Plausível, como né? Nós já falamos, a Constituição fala em 12% ao ano de juros, né? E agora, como nós conversamos no outro programa, recentemente os cheques especiais já indo a 300% ao ano. Então isso é imoral, isso não vou falar nem inconstitucional, isso é desumano, né? Qualquer cidadão brasileiro, qualquer empresa nacional enfrentar essa realidade no dia a dia. Nós sabemos a dificuldade que as empresas, as pessoas têm da disponibilidade do capital. O capital hoje ou está com as grandes empresas, né? E quando eu falo grandes, eu falo de grandes empresas, né? Na maioria das vezes governamentais, como a gente tem visto por aí, né? Ou o pequeno capital nas pessoas que menos necessitam, né? As pessoas de maior simplicidade, que lidam com isso de uma maneira muito tranquila, né? Nós não vemos as pessoas mais humildes, né, falar de problemas financeiros. Eu falo pessoas humildes, pessoas que são humildes mesmo, né? Então, a partir daí, quando se depara com um passivo bancário tão agigantador, que leva as pessoas a se endividarem a cada tempo, né? O enfrentamento, basicamente e infelizmente, tem que ser feita de uma maneira muito contundente. Não existe amistosidade em qualquer negociação com o banco. Não adianta você lá pedir para o banco reduzir a sua parcela, ou reduzir o seu passivo, ou parcelar ainda mais. Ele pode até fazê-lo, mas com certeza vai ficar muito mais caro do que você realmente devia. É como se você tivesse um êxtase por 30 dias. Eu vou lá no gerente, devo um X, ele reparcela para mim em tantas outras parcelas e por 30 dias eu fico tranquilo. Não existe amizade nesse Não existe, existe profissionalismo. Então o enfrentamento é literalmente contundente, de preferência através de um profissional ou de um consultor financeiro, mas sem dúvida nenhuma de um advogado, né? Porque é só através de lides jurídicas, né, que se vão conseguir bons resultados nessa redução. Doutor, mesmo negativado, esse empresário, essa empresa pode buscar algum crédito, algum aporte financeiro, ou isso já entra dentro realmente do que a gente chama da UTI na saúde? Esse empresário, essa empresa, ela já está realmente na UTI, ali ela vai ter que ser tratada para depois receber algum outro tipo de medicação. Quando uma empresa, uma pessoa, ela ingressa no endividamento bancário, de uma maneira geral, naturalmente todos os agentes ligados a essa atividade empresarial e financeira
bancos, consultores, fornecedores, né, fazem o primeiro exercício de casa, que é transformar você num vilão. Transformar você numa pessoa não digna de qualquer outro elemento da vida. Faz você perder toda a sua autoestima, te transformar num ser reprovável, né? Um ser deplorável. Você se sente a pior pessoa do mundo porque você deve, né? A sua condição moral, a sua condição pessoal, familiar, social, ela pouco importa, você agora é devedor, né? E a partir daí, as pessoas sempre buscam, através do endividamento, buscar o suposto crédito. Isso. É muito comum no escritório as empresas comparecerem e falarem: doutor, mas eu preciso de crédito. Né? Que é o momento que ela mais precisa. E na verdade ela não precisa do crédito, ela precisa de si. Ela precisa do seu foco, precisa da sua estratégia, precisa da sua astúcia, da sua habilidade, da sua competência para sair do seu trabalho, né? Para sair desse endividamento, não através do autocrédito. Então, o endividamento, quando ele vem para a empresa, e um dos efeitos, eu sempre falo do remédio amargo, né, é exatamente esse, a falta de crédito. Então, eu acho que a falta de crédito, por incrível que pareça, ser um dos grandes malefícios do endividamento, na minha opinião, é um dos grandes benefícios, porque aí você precisa acordar para a realidade. Chega de tapar o sol com a peneira, chega de tapar o buraco com questões que não vão preenchê-lo, né? Por mais que ele entre numa abstinência ali, né, fazendo a analogia a algumas patologias, ele está ali então realmente se curando, né? Exatamente, muito bem colocado isso. Tá. E ainda dentro dessa questão bancária, os bancos, eles podem, a gente cita aqui o banco porque são realmente os que dão mais esse aporte financeiro, é o grande exemplo. Eles podem negociar essa dívida ou essa ausência de pagamento, vamos falar assim, através da diminuição de juros, renegociando isso só pode ser feito juridicamente? Sem dúvida. Eu assim, salvo alguns cenários de longevidade, ou seja, imagine uma dívida que persiste na sua vida por 7, 8, 9, 10 anos, né? Dívidas que até já operaram a prescrição. Nesse cenário é fácil você negociar com o banco, porque o banco já desistiu de receber, o banco já tem certeza, então qualquer valor ele vai aceitar. Porém, se você quer planejar de uma maneira rápida, de uma maneira coerente, de uma maneira temporal saudável para a empresa, sem dúvida nenhuma, a lide jurídica é o caminho mais viável. Não estou dizendo porque eu sou advogado, né? Mas é só através realmente das lides jurídicas que você consegue grandes benefícios, grandes reduções. Porém, você precisa procurar profissionais que realmente conheçam a área. Infelizmente, dentro da minha carreira, existem profissionais que se aventuram, que buscam soluções e, na verdade, criam mais problemas para o cliente do que ele já tinha. Vem com um diálogo sedutor, um diálogo falando para o cliente aquilo que ele quer ouvir, né? Mas não existe mágica, não existe aquilo que é lógico, né? Então, tudo aquilo que não for muito lógico, nós temos que nos afastar. Então, realmente, a lide jurídica por profissionais capacitados, né? E aqui em Bauru e região existem muitos profissionais que atuam nessa área com muita competência, é o caminho para a redução desse endividamento. Perfeito. Como vocês podem observar, Vida e Saúde sempre buscando a qualidade de vida, não só das pessoas, mas também das empresas, empresários e principalmente como chegar a essa qualidade de vida através da tranquilidade, através do bem-estar físico, emocional e, claro, também emocional. Quero aqui lembrar do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e, é claro, também do nosso portal de saúde, www.biomedicosaude.com.br. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mr. Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100
100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Pensou produtos saudáveis? Empório Barrês. Aqui você encontra uma ampla variedade de produtos nacionais e importados. Cereais, vinhos, nozes, frutas secas, a legítima carne seca e muito mais. Venha nos visitar. Empório Barrês, Rua Antônio Alves, 927, Bauru. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Associação Filhos de Bauru conta com o apoio de Purifique, o melhor da água. B4 Soluções Seguras, Guaraná Clube Academia e 94 FM. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Envie seu e-mail, envie suas dúvidas, suas sugestões e, é claro, principalmente, faça parte do nosso próximo programa. Doutor, a gente falou aqui, já no programa anterior, sobre como esse empresário acaba chegando até o escritório, como esse empresário acaba buscando essa salvação na sua vida, né? A saúde e a vida dos empresários, elas consequentemente estão muito ligadas à saúde da sua empresa, né? Quando você se depara com isso, quando a sua equipe se depara com isso, ela realmente passa a ter essa tranquilidade maior. E quando ela tem esse acompanhamento, o que muda na vida dessas pessoas quando o senhor realmente vê na transparência dessas pessoas, no rosto de cada um, né, através do acompanhamento do jurídico dessa empresa e, claro, consequentemente, desse empresário? Luiz Henrique, na nossa empresa de advocacia, a gente tem um lema, né? E tem um dogma que nem sempre a melhor conduta técnica é a melhor conduta emocional. Certo. É muito comum a gente, lá na nossa equipe, apresentar soluções técnicas e soluções emocionais. Quando se trata de passivos bancários, e realmente hoje eu acho que devia até existir um ramo da medicina que tratasse disso, das doenças relacionadas ao endividamento bancário, porque é muito cotidiano, é muito comum, é muito natural, desde, usar aqui um exemplo não esdrúxulo, mas real, desde um frentista de posto, né, até um grande diretor de empresas, né? Eu conheço em pessoas que têm um salário de R$1.000 por mês, né, e que estão literalmente endividadas. E conheço pessoas que têm um salário de R$50 mil que também estão endividadas. Porque, na verdade, a dívida bancária não é uma doença, vamos assim dizer, né? Afeta a cidadãos com salários específicos ou classes sociais. Quem ganha mais ou quem ganha menos. Não, ela é inerente de conduta, é inerente até de perfil emocional. Eu sempre falo isso, que eu conheço uma pessoa
ela tem uma renda de R$34 mil por mês. Até desculpe trazer o exemplo aqui. E essa pessoa, ela tem nome no Serasa, ela está endividada, ela já fez discussão bancária umas 3, 4 vezes, mas está tão inserido no perfil a necessidade do crédito, né, que ela não consegue se livrar. É uma patologia mesmo, a ser tratada em consultório de psiquiatria ou em consultório de psicologia, porque é muito inerente e parece que nós latinos, como o povo emocional que somos, né, parece que faz parte ainda mais. Está enraizado. Uma necessidade. Enraizado. Por exemplo, quantas pessoas informalmente hoje no país cobram juros? Eu vou te emprestar um dinheirinho, Luiz Henrique, mas você me dá o valor da poupança, ou me dá 1%. Isso é muito comum. A proliferação dos agiotas no país, como os agiotas circulam no nosso país de uma maneira tão tranquila, né? É uma necessidade emocional. Impressionante, mesmo, né? Quer dizer, então, quando a empresa ou a pessoa chega ao nosso escritório com esse abalo do passivo bancário, a gente percebe que nós conversamos no outro programa, que realmente a autoestima está destruída, os vínculos familiares já não existem mais, marido e mulher não se conversam, não se dorme mais, não se vê em um filme juntos, não saem para passear. Você imagine, né, um pai de família, né, tem que segunda-feira cobrir o cheque especial de R$5 mil, né, e o filho quer ir assistir Velozes e Furiosos, passando aí recentemente, né? Com que ímpeto, com que ânimo essa pessoa vai conseguir? Não tem que alegria, como. né? Então isso destrói a família, isso causa doenças sérias como câncer e tudo mais. Então quando as pessoas chegam no nosso escritório, a gente tenta, a primeira coisa, desmitificar a questão do passivo bancário e mostrar que ela não significa apenas aquele endividamento, ela tem outros valores, ela tem outras searas, né? E que ele precisa resgatar tudo isso para que ela encontre forças para poder superar. É quando eu falei que a gente traz a família para o escritório, a gente conversa e a gente inicia essa guerra junto, como eu falei, na função até de Cirineu, né? Ajudando essa família, essas pessoas a carregarem essa cruz que é muito pesada. E a partir daí é um cenário de escolhas, né? Muitas pessoas vão conosco até o fim, outras pessoas nem começam, né? E outras pessoas terminam no meio do caminho. Por quê? Porque falta às vezes força, falta acreditar em si, acreditar de que é possível sair daquele endividamento. E às vezes abrir, é como um drogado, né? Que às vezes não desiste da droga, ele prefere morrer do que desistir da droga. Isso. E o crédito é o mesmo cenário. Bom, doutor, até explicando um pouquinho, realmente, hoje existem diversos artigos que tratam justamente da questão de dívida como uma doença, como uma patologia realmente. Nós temos eu não tinha conhecimento. Mais de centenas de artigos nacionais e internacionais que tratam justamente do endividamento como uma questão emocional. Ele é tratado inclusive em saúde mental, né? Que não quer dizer que a pessoa é demente, não é isso. Mas que realmente é um problema patológico, patogênico, em que a pessoa realmente sempre busca essa emoção, vamos dizer assim, essa aventura, ela tem aquela necessidade de estar sempre correndo perigo. E isso, no fundo, realmente é uma ausência e assim por diante. Nós temos hoje diversos artigos que tratam sobre isso. E falando sobre isso, professor e doutor, a gente sempre comenta realmente de como esse empresário hoje mergulhado em contas, negociações, como que ele juridicamente, como o senhor já citou, ele vai buscar isso. E através disso ele muda realmente a tendência da empresa a se organizar melhor. Isso é uma realidade? Sem ele dúvida. Passa a se organizar melhor? Sem dúvida. Ele passa a buscar isso? Eu queria que o senhor citasse o exemplo. Eu gostaria de começar, eu gostaria de começar a responder essa pergunta usando até uma analogia. É como se você tivesse 5 quilômetros para percorrer na sua vida carregando um saco de cimento de 50 quilos, né? E se de repente eu chego para você, Luiz Henrique, olha, me dá esse saco de cimento aqui e segue sem ele. É simples. O empresário, quando a gente tira das costas dele essa ingerência desse passivo bancário na atividade dele, ele naturalmente começa a vislumbrar outros horizontes. Então ele começa a focar na empresa naturalmente, começa a se organizar financeiramente em casa, na própria empresa, redução de custos, foco, novos projetos, novas realidades. Então muda completamente a vida do empresário, porque no projeto de administração dessa dívida é como se nós blindássemos ela para que o empresário seguisse por um período, recuperasse a sua saúde financeira e naquele momento estratégico a gente vai lá e resolva
esse peso, esse fardo. Abramos o saco de cimento e construímos uma casa, né? Não mais uma pedra para carregar nas costas. Perfeito. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação, pela presença. A gente agradece muito a parceria e principalmente as orientações. O programa Vida e Saúde, ele vem com esse intuito, realmente agregar valor à qualidade de vida dessas pessoas. E a gente sempre cita aqui também no programa, no nosso portal, que a busca da qualidade de vida não é a ausência de doença, e sim realmente a busca por essa saúde física, mental e principalmente a saúde emocional. E eu queria que o senhor citasse realmente quando a gente sabe que esse empresário, essa empresa, ela busca essa assessoria, ela busca esse auxílio, esse apoio, que não é só jurídico, a gente sabe que tem todo um amparo aí emocional, inclusive. A saúde da empresa e dessa pessoa melhora? É isso? Sem dúvida. Não tem, é muito óbvio a gente imaginar isso, mas sem dúvida a saúde da empresa, ela toma outros rumos, a saúde familiar, ela toma outros rumos, a saúde física toma outros rumos, a autoestima retorna, a empresa prospera. Então esse trabalho realmente devolve, eu acho que uma palavra que cabe muito bem aqui, devolve a dignidade para a pessoa, né? E é através dessa dignidade que a gente vence qualquer obstáculo. E o trabalho é exatamente nesse sentido, devolver a dignidade através de meios legais, saudáveis, sem mágica, né? E reais, aonde cada um faz a sua parte, nós fazemos a nossa parte e o empresário faz a parte dele. E aí, juntos, seremos vencedores, sem dúvida nenhuma. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação, pela presença. Como vocês sabem, nós citamos o doutor Antônio Paulo Graça Trementócio, é advogado e consultor, e a gente já colocou aqui embaixo também, claro, na página, na internet, para ter o contato, para buscar suas dúvidas através da empresa e mesmo através do doutor Antônio Paulo. Muito obrigado a você mais uma vez pela presença, pela participação, muito obrigado pelas suas sugestões e até o próximo programa. Um grande abraço e obrigado.